Enquanto líderes mundiais debatem cessar-fogos que não acontecem, enquanto Israel e o Irã trocam ataques que analistas chamam de conflito contido, e enquanto a Rússia e o Ocidente se aproximam de uma linha que ninguém quer cruzar, um livro escrito no século VI a.C. já havia descrito esse estado de instabilidade permanente como a condição exata que antecede o surgimento do Anticristo. Começa com uma tarde. O ano é 551 a.C. A cidade de Susa, no que hoje seria o sudoeste do Irã, ainda não é capital de nada relevante naquele momento. É uma cidade da região de Elam, às margens do rio Ulai, num ponto do mundo que poucos fora da região conseguiriam localizar num mapa. Um homem chamado Daniel está ali, não como turista, não como diplomata de carreira escolhido por mérito, mas como exilado. Alguém que foi arrancado de Jerusalém ainda adolescente, quando Nabucodonosor de Babilônia varreu a cidade pela primeira vez e levou consigo uma seleção de jovens da nobreza judaica, os mais inteligentes, os mais promissores, os que poderiam ser treinados para servir ao império que havia destruído sua pátria. Daniel tinha mais de 60 anos naquela tarde em Susa. Havia sobrevivido a 3 reis babilônicos, a queda da própria Babilônia para o Império Persa-Medo, e agora servia ao novo poder dominante. Havia interpretado sonhos impossíveis que nenhum mago da corte conseguia decifrar. Havia lido uma escrita que apareceu numa parede durante um banquete do rei Belsazar. 3 palavras em aramaico que anunciaram a queda do Império Babilônico naquela mesma noite. Havia sobrevivido a uma cova de leões por recusar-se a interromper suas orações diárias. Daniel não era um homem de visões ocasionais. Era alguém com um histórico verificável de percepção profética. E o que chegou até ele naquela tarde em Susa era diferente de qualquer coisa que havia experimentado antes. Não era um sonho vago, cheio de simbolismo genérico. Era uma visão com a precisão de um relatório de inteligência. Daniel descreveu o que viu com uma especificidade que, por si só, já deveria dar pausa a qualquer pessoa que a leia pela primeira vez. Ele estava às margens do rio Ulai quando avistou um carneiro parado. Não qualquer carneiro. Um animal com 2 chifres de alturas distintas, sendo que o chifre maior havia crescido por último. O carneiro começou a se mover. Avançou em direção ao oeste com uma força que nenhuma outra criatura conseguia deter. Avançou para o norte, avançou para o sul. Fazia o que queria, crescia, tornava-se cada vez mais imponente. Nenhum exército chegava perto, nenhuma potência resistia. A identificação desse símbolo não exige interpretação teológica sofisticada. O próprio texto, alguns versículos adiante, no capítulo 8, fornece a resposta de forma direta. O anjo Gabriel aparece diante de Daniel e declara: o carneiro com os 2 chifres representa os reis da Média e da Pérsia. O chifre menor é o reino Medo. O chifre maior, que cresceu depois e superou o primeiro, é o persa. E aqui, a precisão histórica da visão começa a se tornar desconcertante. O Império Persa não simplesmente derrotou a Babilônia. Ele absorveu e depois subjugou completamente seu parceiro Medo de coalizão, exatamente como o chifre maior cresce e domina o menor. Ciro o Grande unificou persas e medos sob seu comando, mas os persas eram claramente a força dominante. O império que resultou dessa unificação estendia-se do Egito até a fronteira com a Índia. Mais de 7 milhões de quilômetros quadrados sob controle de um único sistema administrativo, com um sistema de estradas reais que permitia mensagens cruzarem o continente em menos de uma semana, com uma burocracia multilingüe que administrava populações de dezenas de culturas distintas, e com um exército que algumas estimativas colocam em 2 milhões de combatentes em sua capacidade máxima. O carneiro que avançava para o oeste, o norte e o sul, sem que nenhuma besta pudesse resistir, é uma imagem que qualquer historiador militar reconheceria como exata.
E então, do lado oposto do horizonte da visão, aparece o bode. Vem do oeste. Isso é o primeiro detalhe geograficamente relevante. Vem com uma velocidade que o texto de Daniel descreve de uma forma que pareceria exagerada, se não correspondesse exatamente à realidade histórica. O bode sequer tocava o solo. Essa imagem, um animal de guerra que se move com tal velocidade que parece voar, não é poética por acidente. É a representação mais precisa possível, dentro do vocabulário simbólico disponível a Daniel, de uma campanha militar que operou numa velocidade que nenhum general do mundo antigo havia ousado calcular como possível. O bode tinha um único chifre proeminente entre os olhos, singular, dominante, inconfundível. E foi direto para o carneiro persa, com uma ferocidade que Daniel descreve como furor absoluto. Atacou o carneiro, quebrou os 2 chifres, jogou o animal ao chão, pisoteou-o. Nenhuma força no campo conseguiu ajudar o carneiro. O bode tornou-se extremamente poderoso. A identificação, novamente, está no próprio texto. O bode é o rei da Grécia. O chifre grande é o primeiro rei, Alexandre, filho de Filipe II da Macedônia. Tinha 22 anos quando cruzou o Helesponto em 334 a.C. O exército que levou consigo era composto por aproximadamente 43 mil soldados de infantaria e 5 mil cavaleiros. Uma força que os estrategistas persas calcularam como insuficiente para qualquer confronto sério com o maior império da Terra. O Império Persa tinha mais de 1 milhão de combatentes distribuídos por sua extensão continental. O tesoureiro de Alexandre avisou que tinham provisões para apenas 30 dias. Alguns generais recomendaram esperar, consolidar recursos, planejar com calma. Alexandre cruzou assim mesmo. O que se seguiu foi a sequência militar mais espantosa da história antiga. Em 334, a Batalha do Grânico abriu toda a Anatólia, o que hoje é a Turquia, em semanas. Em 333, a Batalha de Isso colocou o próprio rei persa Dário III em fuga, deixando para trás não apenas o campo de batalha, mas sua família inteira. Mãe, esposa, filhas, que Alexandre capturou e tratou com respeito calculado como gesto político. Em 331, a Batalha de Gaugamela, na Mesopotâmia, destruiu o último exército significativo que o Império Persa conseguiu reunir. Dário fugiu novamente e foi assassinado pouco depois por seus próprios generais, que tentaram negociar com Alexandre, entregando o cadáver do rei. Alexandre entrou em Persépolis, a capital cerimonial do maior império que o mundo havia conhecido, cidade de palácios que levaram décadas para ser construídos, cheia de tesouros acumulados por 5 gerações de reis, em 330 a.C. Tinha 25 anos, 11 anos de campanhas contínuas, 0 derrotas registradas, um domínio que se estendia da Macedônia até o que hoje é o Paquistão. O bode que voava sem tocar o solo é provavelmente a descrição mais econômica e mais precisa que já foi escrita para resumir a campanha militar de Alexandre o Grande, escrita mais de 200 anos antes dela acontecer. Mas é aqui que a visão de Daniel começa a revelar algo que vai além da confirmação histórica, porque o que acontece com o bode depois da vitória não é expansão contínua, é colapso súbito no pico absoluto do poder. Quando o bode estava no auge de seu domínio, esse é o momento exato que o texto especifica, o chifre grande foi quebrado. E no lugar desse único chifre dominante, cresceram 4 chifres proeminentes voltados para os 4 ventos do céu. Alexandre morreu em Babilônia no ano 323 a.C. Tinha 32 anos. A causa exata de sua morte ainda é debatida por historiadores e médicos que estudam os relatos antigos.
febre tifoide contraída pela água contaminada do rio Eufrates, envenenamento por arsênico administrado gradualmente por rivais políticos, complicações agravadas por anos de ferimentos de batalha, uma lança havia perfurado seu pulmão em Gaugamela, uma flecha havia atingido seu peito em território indiano, ou simplesmente o colapso de um corpo que havia sido submetido a esforços físicos extraordinários por mais de uma década, acelerado pelo consumo excessivo de álcool, que os relatos da época descrevem como crescente nos anos finais. O que se sabe com certeza é que não havia herdeiro preparado.